Fechou? Beleza, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, primeiramente, obrigado pelo espaço de verdade. Falar sobre o Educa é um desafio toda vez que eu vou explicar, porque é tudo tão novo e tão, assim, na minha mente, para a mente das outras pessoas, que a gente vai mudando. Então, assim, na verdade, eu escolhi lançar hoje, né, já que eu fui avisada assim, um pouquinho em cima, eu falei, não, eu vou lançar a nova logo do Educa com as meninas do Cora, que é essa logo exatamente meio abstrato, o verso, porque o metaverso é muito abstrato para muitas pessoas e principalmente abstrato para quem realmente está querendo mergulhar dentro dele. Então, por isso que eu coloquei esse verso, ele é um pouco abstrato, e o Educa Collab um pouco mais claro, porque a educação está clara na mente, e a Collab também, mas o metaverso esse verso do metaverso ainda é um pouco confundido, principalmente na hora da explicação do que é metaverso, tá? Então, assim, não tem como falar sobre Educa sem explicar como é que fui parar nisso, né? Então, qual foi a minha cronologia até chegar no Educa? Então, eu fiz transição de carreira, eu sou formada em enfermagem, eu fiz pós-graduação em UTI, eu fui supervisora em UTI, né? Tem até essa foto que foi no meio da pandemia. Eu fui supervisora de 3 hospitais ao mesmo tempo durante a pandemia, então imagina, né? Eu não tinha vida. Então, eu tive um esgotamento mental bem severo, eu tive uma perda de cognição motora, eu tive que reaprender a escrever meu nome também, tudo. Então, assim, eu desenhava muito mal e minha vontade foi tanta de voltar para o hospital logo, eu amava tanto o que eu fazia. Falei, não, eu vou bem. Claro, não, olha, desenho é a melhor coisa. Eu comecei a desenhar, foi aí que eu realmente comecei a fazer fine art. Hoje eu trabalho para a Urbarax, a Galeria 9, Arte Major, que é francesa, a IEM, que é alemã. E eu também tinha algumas obras no meu site oficial que eu tinha comprado no domínio, mas ficou pro Educa mesmo. E a NFTrend, que no caso também fica junto com a OpenSea, eu coloco os meus NFTs. Atualmente eu estou com 800 obras de arte publicadas e 200 do NFT, né? Então, assim, eu realmente comecei a bombar nisso, já não vi mais sentido continuar com a enfermagem, por N motivos. Então, atuando como enfermeira na UTI não dava mais para mim, realmente fui mergulhando nesse mundo. E eu comecei a estudar muito sobre metaverso, sobre NFT. Eu gostei muito disso e também vi como é difícil, às vezes até as pessoas que entendem muito se expressar sobre isso. Então, eu fiz uma análise de nicho. Comecei em network, comecei em workshop, fazer cursos. Eu me enfiei em tudo quanto era lugar para poder realmente entender a mente das pessoas que já estavam lá dentro e os déficits, e como eu poderia colaborar. Eu fazia diferença na vida de muita gente como enfermeira, mas agora que eu mudei, eu não queria perder a minha essência. Foi aí que realmente eu fui levada a fazer uma autoanálise. Então, eu comecei na terapia, realmente resgatar minhas missões e meus valores para poder realmente fazer os questionamentos do que realmente eu queria fazer, como é que eu poderia colaborar, né, com essa Web3 colaborativa, então como é que eu poderia colaborar para ela. Foi aí que nasceu o Educa, né? Então, o Educa, depois de muito tempo, eu consegui meio que decifrar um pouco de como é que eu poderia falar para as pessoas. Então, exatamente essa explicação aqui. Somos uma equipe multidisciplinar em processo de expansão, com o objetivo de auxiliar jovens e adultos a ingressarem com segurança nas experiências virtuais, desenvolvendo a DIA mediante nossos cursos. Então, qual é as camadas do Educa? Primeiro é a análise, você precisa analisar o seu campo. Então, a gente traz todo um estudo de análise, todo gratuito para quem entrar. A gente dá PDFs, cursos ao vivo e também tem alguns gravados. Então, você faz toda uma análise, né? Por exemplo, um psicólogo ou um psicanalista, você faz uma análise de campo, a gente vai ajudando vocês a nisso. Aí vai tendo o aprendizado, a gente dialoga muito para que você realmente construa essa DIAL, né? Que é a sigla, né? Que faz a sua própria pesquisa. Então, a gente quer que realmente as pessoas pensem, a cabeça delas façam tenham esse tipo de análise, senso crítico, essa autonomia dentro do metaverso. A minha intenção não é colocar as meninas que estão comigo para falar, não, é meu, é no Educa e não sai mais. Não, é trazer elas daqui, do Educa para frente. É crescer, desenvolver, é ouvir, é diálogo, é construção, é colaboração. Então, essas são as camadas que compõem o Educa, né? E como é que foi que a gente chegou no processo de ter tantas pessoas dentro, né? Fazer uma equipe multi, digamos assim. Então, teve essas doenças pilares, na verdade. Primeiro, síndrome do toque fantasma, que já tem até CID, né? Que é aquela pessoa que sente o celular vibrando, o celular tocando, e o celular não tá com ela muitas vezes, e nem tá vibrando, não tá tocando. E a nomofobia é o medo irracional de ficar sem o celular. Nomofobia eu não achei, o CID, acredito que ainda não tem. Existem esses dois últimos aqui, que eu acho que são os que estão latentes, principalmente quem usa óculos, né, de realidade imersiva, que seria a náusea cibernética, que é quando a pessoa sente náuseas dentro de um ambiente imersivo. Isso acontece muito, recentemente saiu até uma matéria
não lembro agora exatamente onde foi que eu li, mas essa matéria me deixou um pouco chocada, que foi uma pessoa que ficou 72 horas com óculos de realidade imersiva, né, aqueles óculos Quest, né, e depois que não tirou, teve um derrame ocular exatamente porque teve contato com a luz do sol. Então, isso, assim, não só causou náuseas, né, e etc., mas também teve esse derrame ocular. E o efeito Google, que o efeito Google tem mascarado muitas pessoas que estão começando a ter um processo de Alzheimer, provavelmente uma pessoa que está só com, sei lá, esquecimento comum. Como é que seria o efeito Google? O efeito Google é, por exemplo, a palavra, sei lá, recíproco. Você sabe o que significa a palavra recíproco, mas a sua mente, ela já está com essa parte neurológica dela, tá com um déficit, uma dependência tão grande das pesquisas que você já coloca no Google, que é recíproco. Então, na verdade, você lembra, mas só que a sua parte neurológica, ela mascara. Então, isso é efeito Google. Você esquece do significado das palavras, das definições, porque você precisa sempre estar no Google. Você depende do Google. É como se o Google fosse uma ramificação da sua parte cerebral, entendeu? E como é que funciona toda essa parte, principalmente para quem está dentro do Educa, né? Então, eu trabalhei com essa pirâmide de Maslow, é uma pirâmide que a gente usa muito na área da saúde, que se divide exatamente assim, a parte fisiológica, da segurança social, estima e autorrealização. É umas camadas, essa pirâmide, ela mostra a camada do que faz realmente o todo, o ser humano um todo, né? Então, assim, a gente se preocupa realmente com sono, com alimentação, toda essa parte de segurança pessoal, familiar, financeira. Então, a gente sempre tem que estimular que a pessoa ela esteja com a gente no Educaverso, mas ela não perca essa de realmente estar também fora, estar no mundo real, ela não perca isso, porque é muito fácil você entrar, por exemplo, num special e você ficar lá horas atendendo um paciente. Isso já está provado cientificamente. A tendência é muito maior de você atender muitas pessoas, trabalhar muito mais no home office ou no ambiente imersivo do que pessoalmente. Porque é só essa de locomoção, pagar aluguel, etc., isso meio que vai dando uma baixada. Quando você não precisa disso, você só paga uma coisa para ter tudo, é algo realmente que brilha os olhos, né? Então, a gente realmente se preocupa com isso, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito com as meninas, fazer mentoria com elas, a gente dá, as aulas são muito pontuais, a gente sempre deixa um tempo muito longo de aula, já a aula é pequena, mas tempo longo para tirar as dúvidas, exatamente por isso, por essa preocupação com todo mundo que está dentro do Educa. Por quê? Porque eu quero que elas apreendam isso e passem adiante. Então, como é que funciona? Por enquanto, a gente só está utilizando o Instagram, o Special, que nós temos alguns espaços, o nosso site oficial, que está a biografia minha das meninas e alguns produtos. Na verdade, foi mais um teste daqueles produtos que nós vamos mudar todos os produtos. Agora em agosto vai ser mudar tudo mesmo. Por quê? Porque agora nós vamos fazer produtos inéditos que não tem ainda em comercialização, principalmente em formato como experiência de NFT. Então, vai ter experiências que vão mexer com o corpo, com a mente e com a essência das pessoas. A pessoa adquire um NFT e a experiência pós-venda é exatamente produtos que mexem com esses 3 níveis. Tá? Isso é bem interessante, isso é bem legal. E em agosto, a gente vai modificar todo o design das nossas salas dentro do Special, que é a sala de descompressão, que é a sala onde o psicólogo, o psicanalista leva alguém que está com crise de ansiedade e não consegue se desvincular no ambiente imersivo. A sala de reunião da gente, que a gente leva o pessoal para o network. A sala de estudo, onde realmente dou aula para as meninas, faço elas entrarem no Special para elas poderem se familiarizar. O auditório, que cabem 50 pessoas lá dentro, né, onde pode fazer o workshop, e o consultório da MetaPsi, que na verdade são os psicólogos e os psicanalistas que podem utilizar ele para poder atender os pacientes. Todas elas estão sendo modificadas, todo o designer, a gente está em processo ainda. Essa que está na imagem, que vocês estão vendo, é a sala de descompressão, por enquanto está essa imagenzinha do Freud, que não dá para vocês verem, mas é um projeto de um dos NFTs que a gente vai ter. Ainda não vai ser assim, mas foi mais ou menos esse projeto que a gente só utilizou para ver como é que ficaria, então vai dar uma mudada. E a gente está com vagas em aberto, na verdade, né? Então a gente está mudando toda a equipe, muita gente não vai conseguir seguir adiante com o Educa exatamente por causa dessas mudanças radicais que nós estamos fazendo. Então nós estamos em busca de psicólogos, programadores que saibam trabalhar com blockchain, pessoal do marketing e artista digital que vai trabalhar junto comigo, vai ser bem bacana. E basicamente é isso. Tentei resumir bastante aqui, explicar mais ou menos. Quem quiser saber mais da gente, é só escanear esse QR Code com o celular aqui. Vocês vão saber um pouco mais sobre a gente, ter os links oficiais, Instagram, etc. E é isso, pessoal. Obrigado. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Arrasou.
Bem pontual, até a gente tem até mais tempo sobrando, bom que dá para a gente conversar. Já tem perguntas ali, galera, fiquem à vontade para ir mandando, abrir o mic, aqui é a casa de todo mundo. A Bianca perguntou se cada espaço será um NFT. Então, na verdade, vão ter Bianca Miranda. A doutora B. Na verdade, Isso, doutora B. Na verdade, vai ser 2 estilos. Nós vamos ter um NFT que vai ser a imagem, né, propriamente dita, que vai ter uma experiência pós-compra com esse corpo, mente e essência que eu falei, e também vamos ter ambientes que vão ser NFT também, que nós vamos criar no Fashion. Que vai ser ambientes, assim, que as pessoas vão ter, digamos que, mentorias exclusivas com a gente. Então, vai ter esses dois, vai ter o espaço e vai ter os produtos. Deixa eu ver aqui Boa, legal. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais gente? Galera, fiquem à vontade aí para abrir a câmera, perguntarem. Carol, não sei se você está ouvindo a gente, Carol Caetana, mas eu acho que, não sei se o celular caiu, mas está engraçado aqui, não tem como não olhar para a câmera da Carol. Gabi, meu mic estava no mudo aqui também, parabéns, viu, pela apresentação, pelo projeto da Educar, muito legal. E eu queria deixar um convite também para a exposição que a gente vai fazer sua, né? Sim, faz tempo que a gente não fala disso, mas está rolando aqui, o backstage eu estou fazendo. A gente vai abrir agora no último fim de semana de agosto, exposição só Science Art mesmo, tem umas coisas bem legais aí da Gabi. Legal. E eu vou deixar aberto em setembro e outubro o mês inteiro no fim de semana aí, vocês vão poder passar lá na Hub para ver os trabalhos que ela fez durante a pandemia e quando ela estava nessa transição, né, Gabi? Eu fiz alguns NFTs que são formatos de peças anatômicas, só que é bem realista, assim, parece realmente que são, por exemplo, olhos e etc, assim, bem legal. É bem bacana, assim. A gente, ficou bem legal, assim, a Bianca deu esse espaço pra gente, eu super abracei, porque tudo a ver, né, um pouco com a anatomia, com a Outtech, então acho que vai ser bem bacana. Dia 28/8, todo mundo convidado, vai ser muito massa, né, com certeza. Vai ser show. Isso, e tem alguma pergunta? Eu não tô achando aqui no chat. Não, né? Oi, Gabi, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Tô conseguindo. Show. Sabrina. Isso. Primeiro, parabéns, adorei. Você falou de umas coisas que eu nunca nem imaginei. Não sabia que existia, assim, completamente leiga no assunto de saúde. Sobre as vagas em aberto que você falou, eu tenho, enfim, uma das minhas melhores amigas, ela é psicóloga, e aí eu tô, aos poucos, tentando trazê-la para a Web3, assim. Eu vejo que tem uma dificuldade bem grande nessas profissões mais tradicionais, né, de ir para a Web3. Ela, pelo menos, é bem resistente. Todo mundo que eu converso, na verdade, é bem resistente, né? Você literalmente tem que ser um evangelizador ali para quebrar essas crenças. Eu já entrevistei 40 psicólogas, e tá todo mundo com muita resistência com isso. As que estavam comigo, nós ficamos 2 meses treinando elas. Quando acabou o treinamento e ia ser pro curso, aconteceu um incidente lá, elas tiveram que sair, eu não vou conseguir seguir no Educa e tal. Então, eu já falei, meu Deus, é o filho que eu cultivei 2 meses, né? Foi isso daqui para conseguir, mas não deu. Mas legal, me indica ela, depois me passa o contato dela, porque, na verdade, nós temos aulas, a gente prepara, ninguém chega lá dando curso. A gente prepara, semanalmente tem aulas sobre o Web 1, 2 e 3, o que é metaverso, cada sigla, tem tudo. A gente dá todo o aparato para elas poderem se sentir seguras. Enquanto não se sentir seguras para poder falar, por exemplo, como psicólogo dentro do metaverso, a pessoa não faz nenhum curso, a gente não obriga isso. E é tudo gratuito, né? Ela atende o pessoal na MetaPsi, 100% do lucro é do psicólogo. Né? Então, assim, ele não vai ter o custo mais do aluguel da sala, ele vai poder atender dentro do metaverso. É muito massa, né? Porque agora o pessoal não vai ter mais a desculpa, tipo, não quero passar por atendimento, agora você não precisa sair da sua casa, né? Caramba, eu queria já mandar o link para ela e escutar você falando isso agora. Manda, que legal, bacana. Vai estar gravado, Sabrina, e você já pode mandar para ela tudo, entendeu? Que agora a gente tá gravando, agora tá profissa. Outro nível, Tá chiquérrimo, outro né? nível. Subiu a régua agora. Mas muito legal. Ela tem consultório. Ela tem consultório presencial e tudo mais. E aí, só para entender, seria como se fosse uma consulta, assim, online, só que dentro do metaverso. Então, para tratar esses temas específicos. Porque, na verdade, o número de cyberseekers aumentou 25% em 3 meses. Então, tem muita gente, principalmente jovens, assim, entre 12 e 18 anos, não estão conseguindo se desvincular no metaverso mesmo, dos ambientes imersivos, principalmente dos games.
Então, os pais estão super preocupados e não conseguem levar o filho até o consultório, que às vezes é muito perto de casa. Então, a gente não precisa mais tirar ele da, olha, tem um espaço no special onde tem um psicólogo, vamos lá? Agora você tem um avatar, olha que bacana, é um avatar seu. Porque é isso, o ter um avatar, o ser do metaverso, o porquê o design das salas, o barulho da sala de descompressão, por exemplo, a sala de descompressão tem o barulho de cachoeira, não é qualquer cachoeira, as ondas da cachoeira faz a pessoa relaxar e poder realmente se concentrar no que o psicólogo fala. Então, isso tudo tem muito a ver com a parte realmente... alguns transtornos psicológicos precisam de um avatar, a pessoa ela tem vergonha do corpo dela, vergonha do que ela é, muita gente se identifica como uma criança, como homem, ou como mulher, ou como às vezes é um sapo, é um rinoceronte, sei lá, eles se identificam às vezes até com animais, eles precisam disso, principalmente criança. Então, esse tipo de ambiente, a criança pode ser o que ela quiser, ela se sente muito mais tranquila, etc., para poder realmente estar passando por uma consulta, entendeu? Impressionante, parabéns. Tô aqui, ó. Muito legal. Eu só tenho uma curiosidade, além dessa parte das vagas, é entender um pouco mais do modelo de negócio de vocês. Como que vocês estão monetizando hoje? Então, na verdade, assim, primeiro é o grupo de pesquisa, como, tipo, a Cora, que é como uma comunidade. Então, ninguém, na verdade, ganha com isso. A gente ensina o pessoal, treina elas, e a partir do momento em que ela tem o curso, 100% do lucro é dela, do curso. Somente quando eu tenho parcela, por exemplo, tem alguns cursos que eu vou estar dando pelo menos 3 módulos, de 5 ou 3. Aí é diferente a divisão do lucro. Então, já estamos tentando fechar contrato com algumas parcerias, algumas plataformas que vão estar colocando nossos cursos lá. Esses NFTs também a gente produz junto com as meninas, o processo criativo, elas vêm com as ideias e eu faço com elas junto, assim, ao vivo, no Meet, às vezes no Zoom, assim, compartilho o tela, eu vou fazendo com elas as artes dos NFTs junto, então elas vão compartilhando. Então, assim, na verdade, isso tem muito mais a ver com a pessoa se empoderar, realmente formar esse empoderamento, essa visão crítica sobre o metaverso, do que outra coisa, entendeu? Porque é isso que eu gostava muito de fazer quando eu era enfermeira, e hoje em dia eu não tenho mais essa facilidade como eu tinha. Eu gostava de treinar pessoas, por isso que eu virei a coordenadora tão rápido, porque eu gostava de coordenar, de dirigir isso. Então, eu trouxe isso, na verdade, para colaborar, sabe, para realmente a construção da Web3. Só que dessa parte, eu peguei todas as minhas dores de saúde mental e trouxe para cá. Então, assim, eu, particularmente, às vezes eu não gostava de ir no psicólogo porque, não dá tempo, eu tenho plantão amanhã. Mas se fosse online, provavelmente eu teria aderido muito melhor. Então, assim, eu peguei essas coisinhas e fui trazendo, sabe? Então, na verdade, tem muito mais a ver com o trazer as pessoas, elas se sentirem valorizadas dentro disso, do que realmente, propriamente, o ganho. O ganho vai vir, óbvio que vai vir. Quando você realmente colabora, você pensa no outro, o ganho vem, sabe? É uma coisa muito universal, sabe? É muito lei do retorno as coisas, sabe? E é uma coisa que a gente não se preocupa tanto. E aí, isso às vezes até que prejudica um pouco. As pessoas querem já chegar ganhando rios de dinheiro. Mas não é que funciona assim. A Bianca mesmo agora falou, você, o pessoal ganha em dólar lá fora, não sei o quê. Essa é a dor da gente. A gente sabe o quanto as pessoas estão super avançadas lá fora e a gente está engatinhando aqui. E às vezes é difícil até para as pessoas entenderem. Para a gente aqui, que está aqui no Core, a gente é muito óbvio. Não, está começando agora, é normal o ganho ser pouco e tal. Para a gente é muito comum. A gente não está satisfeito, mas é comum. Mas para quem está de fora, uma visão diferente. Ô, Gabi, me fala uma coisa que eu me afastei um pouco da medicina assistencialista, né? Apesar de ainda trabalhar com isso. Mas uma coisa que me preocupa, até foi um dos motivos pelo qual não foquei na assistência, né, na minha startup, é essa questão de proteção de dados, porque a gente está falando de dados super sensíveis dentro de um metaverso de outra pessoa. Como que você está se protegendo em relação a isso? Exatamente por isso que eu preciso de uma equipe, entendeu? Esse tipo de coisa eu preciso conversar com uma equipe de programação, uma equipe que realmente entenda de dados, entendeu? Eu vim com a ideia, eu preciso montar uma equipe que a gente realmente se proteja disso. Por isso que a sala vai mudar toda, o design da sala vai mudar, o ID da sala vai mudar, agora vai ter autenticação, a gente já está trabalhando com tudo isso, para que, assim, cada um vai ter um código para entrada de sala, tem um tempo para ficar na sala, na hora que as falas forem acontecendo, também vai ter um ambiente protegido. Então, tudo isso a gente está trabalhando. Entendeu? Então, é uma coisa que ainda está em construção. A sala faz menos de 1 mês e meio que a gente pensou em criar a sala. Então, assim, é 1 mês e meio pensando no como proteger mesmo a pessoa realmente se sentir bem segura. O pessoal que estava comigo da psicologia estava me ajudando até com alguns projetos e alguns pareceres, né, do CRP, que eu achei muito interessante, que ajudou a gente. Então, a gente fez alguns testes, assim, até entre a gente mesmo, para poder ver se estava certo. Não deu certo ainda, alguns testes.
por exemplo, nesse Zoom Meet, vaza, no Meet vaza, no microfone da sua câmera ainda está vazando algumas coisas, então a gente está vendo isso. Então, estamos vendo qual a tecnologia que pode fazer essa proteção para a gente, ainda está em estudo ainda. Exato, porque eu penso isso, eu vejo que eu até conversei com uma antiga psicóloga minha que eu tratava antes de mudar de país, né? E ela falou que só estava atendendo online. Eu falei, vixe, online eu já não quero. Porque aí agora a gente no meio de tecnologia, não sei quem está ouvindo meu microfone, e aí assim, eu me preocupo com isso, né? Então, legal que vocês estão estudando isso, a gente vai continuar conversando conforme vocês vão achando a solução, que é uma coisa que a gente da saúde tem que se preocupar, né? Tem, com certeza. Saúde mental precisa. Não, e assim, até pensando no celular, né? Até mesmo presencial, o celular tá ouvindo tudo, galera. É foda a privacidade hoje. A minha dúvida é muito em relação, assim, eu senti muito que na pandemia, né, muitas pessoas migraram pro virtual, inclusive eu, assim, eu não consigo nem me imaginar mais fazendo terapia, porque eu matava muito, assim, minha terapia, sempre dava uma desculpa, ainda mais quando eu trabalhava presencial, e, pô, eu não mato mais nenhuma terapia, o que pra mim é maravilhoso, assim, me adaptei muito. Só que eu consigo ter um esquema aqui em casa, né, para fazer terapia e tá tudo tranquilo. E aí, qual é a sua visão, assim, pensando, porque eu penso, né, num modelo de negócio que seja escalável, que tenha uma mass adoption e etc. Mas pensando em pessoas que moram com muitas outras pessoas e que não têm um espaço, existe alguma forma, talvez, de ter, sei lá, eu estou viajando aqui, mas mesmo que essas pessoas estejam dentro do metaverso, mas que elas possam ter um espaço onde elas vão se conectar com o terapeuta que não seja na casa delas, assim, isso já passou pela sua cabeça? Sim, Porque sim. eu acho que talvez pode ser interessante. Sim, não, isso na verdade, isso daí é um pensamento que os psicólogos que já trabalham com MIT comum já possuem. Na verdade, assim, antes de você, eu não sei se a sua psicóloga fez isso, mas a minha fez isso comigo e eu falei, nossa, é verdade, eu tinha pensado nisso. Quando a gente, no meio da pandemia, quando eu parei de burlar a minha psicóloga e quis fazer online, ela falou para mim, ela falou, mas aonde vai ser? Aonde você vai conversar comigo? É pelo celular? Eu falei, não, computador. Ela tá, mas você tá morando sozinha? Você mora com quem? Eu falei, não, eu tô morando sozinha agora, que na época eu morava, né? Ela, tá bom, mas que andar você mora? Tem vizinhos? Como é que é a sua parede? Não sei o quê. Porque dependendo de como fosse, ela não ia me atender online. Então, assim, e isso é uma preocupação que os psicólogos já possuem. Então, para você poder, não importa o ambiente se é imersivo ou não, se é Meet, se é Zoom, se é Special, não importa onde seja. Essa preocupação ocorre já. A gente não atende quem não tiver isso aqui, esse espaço que a gente tem minimamente de uma família que não ouça terapia. Então, isso é uma coisa que. Esse é um critério de exclusão, é uma coisa ruim. Essa é uma parte ruim de atender online. Que, assim, a pessoa pode falar, ah, não, ninguém está ouvindo, mas às vezes tem o pai e a mãe aqui, super manipulador, sobrecontrolador, e está querendo controlar o que a criança vai falar. Então, assim, existe isso? Existe, é um risco que a gente corre. Então, tudo isso a gente vai pensando. Eu falo até que a gente às vezes é até pessimista demais. Mas não é que é pessimista demais. É que a gente está falando de uma saúde mental, às vezes, de uma criança, de um adolescente, que às vezes o pai, a gente não sabe quem é o pai e quem é a mãe dessa criança, quem são as pessoas que convivem com ela, sabe? Às vezes a criança está aqui, ela, sei lá, o menino montou um avatar do sexo feminino. Ah, mas agora você é gayzinho, você é bichinha? Sei lá, não sei. Pode acontecer várias coisas com essa criança. Ela pode passar por vários transtornos, várias críticas sobre isso. Então, isso é uma coisa que realmente a gente está pensando muito, assim. Por isso até que a gente não ativou ainda a sala. A gente está preocupando com, aos poucos, design, essa proteção que a Bianca falou, e principalmente os critérios de inclusão e exclusão na hora que a gente vai fazer um forms, a pessoa precisa preencher esse forms, a gente precisa analisar bem isso, sentir seguro que essa criança, esse adolescente ou até o adulto mesmo, vai estar num ambiente do qual realmente essa terapia vai ser eficaz, né? E as meninas que trabalham comigo, agora não tem mais psicanalista, mas as psicólogas são de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, existe alta. Psicanálise não, mas existe alta para TCC. Então, se é assim, se tem alta, se tem começo, meio e fim, eu preciso garantir que vai ter condições de ter um começo, meio e fim essa terapia. Não dá para ficar um loop infinito com essa criança que não consegue desenvolver. E talvez eu nem sei por quê, porque está num avatar ali, eu não vejo o que está acontecendo aqui do outro lado. Entendeu? É uma preocupação mesmo que a gente ainda, e a gente ainda estamos analisando isso, assim, é uma preocupação muito grande mesmo, é uma discussão que a gente leva sempre no final da aula, sempre tem esse levante na sala, a gente, e agora? E quando estiver pronta a sala, como é que a gente vai fazer? É uma preocupação bem grande, assim, acho que com os psicólogos é o que está dando mais dor de cabeça mesmo, em como atender.
Bem legal, Gabi. Gabi, só uma que eu fiquei pensando até da pergunta anterior sobre questão de segurança. Talvez uma coisa legal para vocês entrarem em contato é com o pessoal da Web3 Dev. Não sei se você já ouviu falar deles, Ah, tô no mas Discord deles. Tô no Discord deles. é massa, porque eles estão procurando vários projetos para só treinar realmente o pessoal da comunidade, assim. Então, tem desde pessoas que estão no nível super hard, assim, de Web3, a parte mais técnica, até possíveis novos estagiários para vocês, assim. E tem muita gente que está querendo trabalhar não necessariamente por algum retorno financeiro, mas é mais para fazer portfólio. E aí eles podem dar vários insights. Eu estou vendo alguns amigos que estão entrando lá dentro com projetos embrionários e tudo mais, só para pegar muito feedback de como se posicionar nessa parte mais técnica. Anotei aqui, eu vou fazer isso mesmo. Vou perguntar para eles, acho que vai ser bem bacana. Legal, obrigada pela dica. Ver isso. Gente. E aí, só mais uma pergunta, não sei se tem mais alguém perguntando, mas vocês estão se preparando para a rodada de investimento também? Ou vocês estão querendo monetizar nesse primeiro momento mais com receita do produto de vocês direto? Não entendi a pergunta, perdão, eu não consegui entender, cortou o áudio. Eu perguntei se vocês estão se preparando para a rodada de investimento agora, ou vocês estão mais preocupados em monetizar via receita vinda de um produto mesmo? Na verdade, eu estou preocupada em montar a equipe. Estou nessa parte da construção da equipe, assim, de realmente pessoas que vestem essa camisa, assim. Essa é a primeira coisa, assim, porque eu não posso, eu não acho certo eu montar um plano gigante, só eu, sozinha, sabe? É diferente de algumas startups que é só você e fulano, você e o outro ali. A nossa, na verdade, não é nenhuma startup, a gente se chama como uma comunidade de pesquisa, sabe? Então, a gente está nesta da pesquisa para ver o que seria mais rentável, sabe? Então, eu estou construindo uma equipe para todo mundo junto pensar nisso, que realmente seja uma coisa coletiva, sabe? Então, assim, se for para, por exemplo, se for na minha opinião, o que eu estou nessa, qual é a fase que nós estamos, agora é realmente montar um ambiente, ver o que a gente consegue fazer, até onde a gente pode ir gratuitamente, entre aspas. E o que precisa ser pago, como é que vai ser dividido isso, como é que vai funcionar esses lucros, esses ganhos, etc. Entendeu? Então, tudo é muito devagar, assim, eu tô tentando não pilhar, tentando manter a minha sanidade mental. Eu falei pra minha psicóloga, eu falei, eu quero ter alta um dia. Estou tentando manter a sanidade mental. Poxa, acabei de criar o Educa, eu falei, não, calma, vamos manter uma sanidade. Ô, Gabi, eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo projeto, muito legal mesmo. E a minha pergunta é se vocês já olham, se vocês imaginam em oferecer esse serviço para hospitais e clínicas de psicólogos em formato de parceria, ou até mesmo de vender isso para eles e o que eles pensaram sobre isso, porque eu acho que é aquilo, né? A gente não tem dinheiro para fazer, mas eles têm. De repente, eles entrando nisso com vocês, o negócio vai para frente mais rápido, assim. Só pensei aqui. Não, isso é verdade. Não, e sim, eu já fiz isso, já falei com algumas pessoas já nessa área da saúde, etc. E, assim, sinceramente, vou ser muito transparente com você, a recepção é péssima. Sério? É péssima. Eu achei a cara do Einstein. Não, olha, eu vou falar uma coisa de alguém que trabalhou no Einstein. Eu trabalhei pesquisa lá como enfermeira, não sei como é que seria como médico, etc, outras áreas, mas como enfermeira. Lá a pressão é tão grande, a despreocupação com a sua saúde mental é tão grande nesse momento, que eu lembro que tinha amigas minhas que passavam mal, tipo, no meio da avenida, assim, no carro, abriam o carro, assim, passavam mal para poder seguir, porque a pressão era muito grande. Então, assim, na verdade, a preocupação com a saúde mental que existe nos hospitais é com o cliente, não é com o funcionário, muitas vezes. Então, assim, eu cheguei a fazer reunião com alguns deles, e eles falam assim, não, olha, acho que nossos funcionários ainda não estão preparados para isso, o metaverso é uma realidade muito longa. Agora a gente está preocupado como é que vai fazer para poder comprar um dispositivo um pouco mais tecnológico. Então, assim, eles estão preocupados realmente com a parte que eu acredito, e eu sei na pele como é que é. A gente realmente, entre investir no metaverso, entre comprar sei lá, um ventilador mecânico muito melhor na UTI, eu prefiro comprar um ventilador. Então, eles estão muito nessa fase ainda. Algumas delas, que já se consideram como startup, que se preocupam com a parte da saúde, elas já estão meio que construindo isso, mas de um modelo diferente. Elas preferem, na verdade, entrar com... Digamos que é uma proposta muito agressiva, é uma proposta que eu acho que não seria legal
para o Educa, sabe? Tipo, não faz parte da nossa filosofia, entende? A gente é muito Sim. tranquilo, assim, a gente não entra nessa pilha que o pessoal tá entrando de lucro exacerbado. O pessoal quer falar, tá bom. Então, assim, quando vocês baterem um lucro de 200 mil, a gente fecha com vocês. Nossa, que horror. Assim, eu acho Eu que foi o mais fácil, né, pensei, agora que eu recebi, aham. entendeu? Então, assim, Na pandemia, lá na pandemia, logo no começo, a empresa que eu trabalhava na época ofereceu para a gente um benefício gratuito que chamava Meu Einstein, não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo da Einstein que você baixa e pode entrar, tipo, a hora que for que tem uma pessoa lá na câmera te esperando, entendeu? E eu usei na pandemia umas 3 vezes e eles mandavam relatório bonitinho, a receita para o meu e-mail, tudo certinho. Olhavam minha garganta lá, enfiavam o flash na garganta. a Uma coisa louca. telemedicina é muito massa. A telemedicina é muito Uhum, massa, assim, que é um negócio assim que realmente a Bianca pode falar com propriedade, assim, que é um negócio realmente fascinante. Mas a uhum. telemedicina e o Educa, assim, Mas você não acha, uma dúvida agora, você não acha que isso é só um passo a mais para a telemedicina? Tipo, pegar o que já é feito na telemedicina e tornar isso só um pouco mais imersivo, só assim, isso? falar sobre saúde mental é inevitável. Por mais que o hospital chegue para mim hoje, agora, em agosto, fale, olha, para mim não faz sentido, daqui a um ano é impossível chegar para ele e ele falar para mim que não faz mais sentido. Então, assim, essa recepção de não que eu recebo hoje, eu não levo em consideração, sabe? Eu acredito muito que, eu acho que agora tá todo mundo meio que tentando respirar da pandemia, tá todo mundo assim, tentando respirar, entendeu? Mas, Roberto, deixa pra lá, calma, deixa eu recuperar o fôlego. Todos os hospitais estão muito assim, sabe? Tá todo mundo muito esgotado. Essa parte de esgotamento mental, depois que eu pedi demissão do hospital que eu trabalhava, mais 5 enfermeiros, pelo mesmo motivo, pediram demissão. Então, assim, existem hospitais preocupados com isso? Existem. Mas só os que realmente estão muito preocupados, eles querem um lucro muito grande, porque deu um rombo muito grande. E os que têm muito dinheiro, eles vêm com umas propostas que não coincidem com a gente, sabe? Mas eu acredito que, em breve, eles vão acabar meio que cedendo um pouco. Eu acredito muito nisso. Eu falei com as meninas até, falei, gente, preparem-se que em breve nós estaremos em hospitais, faremos parceria com alguns hospitais, assim, vamos se preparar, agora é a hora, eu acredito muito que o universo lhe dá esses nãos, porque para a gente se preparar, para a gente realmente se tornar forte, preparado de todas as formas, para quando entrar num ambiente desse, um estudo pode acontecer, onde parcerias enormes podem acontecer, a gente realmente tem um preparo, tenha realmente uma estrutura bacana, não só como psicólogo, como equipe multi, mas como alguém que realmente fala de Web3, sabe que é Web3, sabe mexer nesses espaços, entende? Então, assim, eu acho que agora é hora da gente realmente se preparar, crescer, entender o porquê dos nãos, entender o porquê dos sims também, e realmente ir analisando esse nicho. Eu acredito muito que daqui a pouco vai mudar tudo isso, todos os nãos vão virar sims daqui a pouco. Eu acredito muito nessa parte. Eu também acho. Os nãos de agora não tem que servir de parâmetro para gente, por Sim, com enquanto. certeza. É isso. E eu acho que é muito isso que você falou, né, Gabi? Nessa última pergunta aí que você respondeu, eu fiquei pensando, né? Tem a questão da adoção da tecnologia, mas também tem a questão do tabu, né, da saúde mental. Então, assim, não é só uma tecnologia, uma ferramenta nova, é o tabu. Então, acho que assim, é o que a gente sempre fala, assim, a Web3 ela precisa de cada vez mais usabilidade. Mas dependendo da categoria que você for criar nessa evolução da internet, é muito mais do que usabilidade, né? Não adianta você criar um escritório incrível se as pessoas ainda têm na cabeça esse tabu sobre saúde mental até no off, né? Falar em Então, tabu, eu eu achei acho que interessante, acho que foi no Decentral Talks que você e a Amanda, e alguém perguntou para a Amanda, falou assim, mas você acha que a Web3 é para todo mundo? Eu, na hora que eu tava ouvindo, eu falei, claro que é para todo mundo, imagina. E eu tava assim, ditando, ela falou, não é para todo mundo, mas pode ser. Eu falei, caramba, no meu mundo, aonde eu tô aqui, aonde eu tô, para mim parece que é para todo mundo. Tipo, é uma visão totalmente diferente, assim. É porque eu já não tenho mais essa visão de assistencial, sabe? A gente é muito diferente. Parece que não, mas é muito diferente para quem tá na prática. Assistencial e estar dentro de um ambiente totalmente diferente da assistência faz você ficar um pouco alienado com algumas coisas. Então, assim, parece que na Metaverse todo mundo tá abraçando. Não é bem assim, não é todo mundo que está entrando, precisa ter equipamentos para isso, não é qualquer computador que consegue fazer, por exemplo, uma mineração. Existem alguns ambientes que não é qualquer computador que carrega, não é todo mundo que tem um óculos de imersão. Então, assim, tem tudo, sabe, uma construção, assim. Eu acredito muito que agora que a gente tá entrando num lugar que é só mato, né? Por conta é só mato, então a gente está construindo tudo junto.
Então, acredito que daqui a pouco, quando as casas estiverem mais consolidadas, todo mundo vai poder entender a importância. E, como eu falei, os nãos vão virar sim mesmo, sabe? E o tabu, eu acho que vai acabar desconstruindo. Infelizmente, a gente tem tabu lá de trás ainda, metaverso. Eu acho que é uma coisa tão recente ainda que o tabu é meio que já esperado, né? Mas eu acredito que vai desconstruir, sim. Sim, sem dúvidas. Vamos acreditar nisso, né, gente? Eu acho que a gente tem. É o momento de construir, assim. Isso que a Bi falou, acho que é muito real. De que, cara, é o momento de receber vários nãos e aprender. Mas eu acho que é com esses aprendizados que a gente se torna mais forte, né? Eu acho que é o momento de errar agora, que é o Oceano Azul ainda. Então é isso. Verdade. Maravilha. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém? Silêncio. Acho que a gente perguntou bastante, mas quem perdeu esse papo aqui incrível e super necessário, assim, Gabi, te agradeço mais uma vez, porque eu acho que é um papo, mais uma vez, às vezes acaba se tornando um tabu até pra gente, né? A gente acaba esquecendo da importância disso, não só da educação, mas também saúde mental. Então, obrigada por trazer esse papo à tona, obrigada por ter falado em algum dos nossos talks, não lembro qual, mas você falou do seu projeto e por isso que eu te chamei. Então, é sempre muito importante, gente, que vocês falem ali no grupo, falem com a gente no privado, se preferirem, sobre o projeto de vocês, para a gente conseguir dar voz aqui para todo mundo. Então, fiquem à vontade para falar que todo mundo é super bem-vindo aqui, toda quarta-feira, 7h30. E agora a gente tá tudo gravado e a gente vai estar no YouTube em breve para todo mundo poder assistir e você também poder divulgar aí seu projeto no mundo, Gabi, que eu acho que é muito importante. Obrigada por esse espaço. Eu vi bastante mensagem aqui, algumas meninas querendo falar comigo. Pode me chamar no privado, gente, eu sou super aberta. Eu falo que eu sou 24 horas. É muito difícil vocês me chamarem e eu não estar online. Então, pode me chamar, conversar. Eu sempre estou aqui à disposição de vocês se poder ajudar. Tá bom? Obrigada mesmo pelo espaço. Legal. E agora que eu vi aqui que a Rai falou para a gente fazer um dia, a gente tem que combinar esse dia de fazer essa reunião, esse Cora Talks, lá no espaço de vocês também. Vamos! Com certeza, lá no Story, vocês vão gostar bastante. Vai ser bem legal. Sim. Combinado. Obrigada, gente. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Beijo.